Eu quero começar contando que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado rejeitou hoje a PEC da blindagem e rejeitou por unanimidade. Vamos então conversar com a Rani Veloso, que vai trazer os detalhes para a gente agora. Rani, seja muito bem-vinda. O senador Alessandro Vieira teve o seu relatório aí aprovado por unanimidade e, neste caso, um relatório que sepulta, que enterra a PEC. O que acontece a partir de agora? Conta aí para a nossa audiência. Bem-vinda. Obrigada, Evandro. Sim, a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília, muito boa tarde. É isso mesmo, pela manhã foram 26 votos favoráveis ao parecer do relator, o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, que já tinha antecipado ontem para a gente que seu parecer seria 100% contra essa proposta da blindagem. O parecer dele, de fato, como você ressaltou, foi bastante duro. Ele disse que, na verdade, a iniciativa não protege o Congresso Nacional, mas sim abre as portas do poder legislativo para criminosos. E que blindar até os presidentes dos partidos no Brasil, lembremos que são 29 partidos atualmente, eles teriam direito a foro privilegiado de acordo com a proposta inicial, também seria uma brecha para as organizações criminosas se aproximarem, sobretudo, dos partidos pequenos. A gente lembra, outro detalhe importante, que são 27 membros titulares dessa Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado e 26 votaram junto com Alessandro Vieira. Isso muito por causa da repercussão negativa, tanto nas redes sociais quanto também nas ruas. Vamos ver aí um trecho das críticas do senador Alessandro Vieira, relator dessa proposta. Eu já explico para vocês os próximos passos. A PEC, que formalmente aponta ser um instrumento de defesa do parlamento, é, na verdade, um golpe fatal na sua legitimidade, posto que configura portas abertas para a transformação do legislativo em abrigo seguro para criminosos de todos os tipos. Essa é uma PEC que abre as portas, definitivamente abre as portas do Congresso Nacional para o crime organizado. Trata-se do chamado desvio de finalidade, patente no presente caso, uma vez que o real objetivo da proposta não é o interesse público e tampouco a proteção do exercício da atividade parlamentar, mas sim atender aos anseios escusos de figuras públicas que pretendem impedir ou ao menos retardar investigações criminais que possam vir a prejudicá-los. Bom, o relator também criticou aquela parte da proposta que previa o voto secreto dos deputados ou senadores, se um colega poderia ou não ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal e até em casos de prisões. Eles conseguiram também aprovar isso na Câmara dos Deputados na última hora. O senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, foi um dos senadores que mudou de posição e opinião em relação a essa proposta. Ele tinha um parecer separado, reservado, para que fosse votado e, quem sabe, assim, se ele tivesse o apoio, conseguisse levar adiante essa proposta. Mas ele recuou, ele desistiu após as pressões que a gente vem relatando aqui ao longo dessa semana. Vamos ver. Hoje, o texto constitucional já deveria nos proteger, mas me parece que alguns membros do Supremo Tribunal Federal riscaram esse artigo. E eu preciso também reconhecer que a população, e não falo de esquerda, falo direita, esquerda e centro, tem entrado em contato conosco e nós precisamos estar sensíveis às vozes das ruas. Se tem uma parte boa nessa PEC que foi proposta pelos nobres colegas da Câmara Federal, infelizmente foi recheada com componentes que envenenam a massa. Eu concordo com a liberdade dos parlamentares. O povo nos elege justamente para nós defendermos pontos de vista, bandeiras, valores, ideias. No entanto, é inacreditável que voto secreto, por exemplo, volte a essa casa para ser discutido. Pois é importante também a gente ressaltar que foram 353 votos favoráveis a essa mesma proposta, mas na Câmara dos Deputados e 134 contrários. Bom, outra coisa também, Evandro, sim, os próximos passos, né, dessa proposta, a gente quer saber. O
presidente da comissão, o senador Otto Alencar, disse que já tinha um acordo com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, para que viesse ao plenário, onde eu estou aqui do lado, ainda hoje. Que essa proposta fosse votada porque é um tema constitucional, então ela tramitaria em regime especial e precisaria ser votada para ser enterrada, como ele já bem disse essa expressão. Mas, nesse exato momento, antes da gente entrar aqui ao vivo para todo o país... Acabou travando ali o sinal da Rani, daqui a pouco a gente volta a conversar com ela, mas eu já quero trazer o debate para vocês porque a gente conseguiu compreender todo o movimento, inclusive de alguns senadores que decidiram voltar atrás, como Jorge Seife ali, que apresentaria um voto separado e falou, não, eu vou acolher porque eu percebi uma manifestação nas ruas que não tem a ver só também com a esquerda no país, mas também com o centro e com parte da direita. E Alangani, como é que você vê esse movimento de mesmo assim, porque é o seguinte, pessoal, quando uma proposta chega para a Comissão de Constituição e Justiça e ela já é sepultada por unanimidade, não haveria necessidade dela ir para a votação no plenário. Naturalmente, ela já seria engavetada e sequer precisaria ter a manifestação dos senadores que não fazem parte da CCJ. Mas houve ali um acordo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para que isso acontecesse. Por quê? Porque cada senador quer vir com a sua pazinha com terra e fazer tuf em cima da PEC, diante da tamanha rejeição que nós acompanhamos a ela depois da aprovação, que foi bastante extravagante ali na Câmara dos Deputados. Você acha que há motivo para esse auê também jogando para o plenário do Senado, Alangani? Olha, eu acredito que é algo simbólico e político, né? Justamente mostrar quais foram os senadores, se é que tem algum ainda, a favor desta PEC, e aí vai ter um ônus político, evidentemente, perante a opinião pública, e aqueles outros dizendo que são contra a impunidade, o que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Agora, de qualquer maneira, né, o que estragou esta PEC, Evandro, foi justamente a blindagem mesmo, a possibilidade, né, da Câmara dos Deputados ou do Congresso Nacional autorizar por votação secreta, uma investigação por parte do Supremo. Se não fosse isso, havia elementos que eram até bons da PEC e que valia a pena a discussão. E eu quero perguntar para você que nos acompanha também, a rejeição da PEC da blindagem pelo Senado foi uma boa decisão? Sim ou não? Participe para você também enriquecer aqui o nosso debate e a gente ouvir a tua opinião. Ô Bruno Musa, o senador Sérgio Moro havia até apresentado uma possibilidade de se retirar do projeto algo que trouxesse um tipo de blindagem no caso de crimes contra a honra. Mas o senador Alessandro Vieira, que foi quem fez a relatoria desse projeto, diz que sequer isso poderia ser positivo diante de uma PEC que, na visão dele, estava completamente fora do senso comum, da possibilidade de votação. Quer dizer, era uma PEC assim, que não poderia ser digerida de maneira alguma. Ou seja, se você já tem uma PEC que está contaminada, não tem como você tirar um pedacinho e falar, não, isso aqui daria para passar. E até depois o senador Sérgio Moro também recuou, assim como fez o Jorge Seife. Como é que se avalia esse movimento dos senadores que até então pareciam ou favoráveis por completo ou parcialmente, que de repente olham para o movimento nas ruas e nas redes sociais e diz, melhor eu não sujar as minhas mãos com isso não? Política, né? Ou seja, eu tenho uma fonte que eu analiso aqui de notícias, que é do meu mercado, é a BDM, Bom Dia Mercado, o Alan deve conhecer, que acabou de falar que o Alcolumbre não vai submeter ao plenário, tá? Então, não sei se essa notícia é mais atualizada, isso é das 3h20 da tarde, que ele não submeteria ao plenário. Mas... Sim. A Rani Veloso acabou de mandar um recado aqui pra gente, e é isso que ela contaria pra gente no final, numa apuração dela também, que parece que vai haver uma mudança e o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, vai fazer uma manifestação, vai só arquivar, mas não vai jogar para o plenário. Acabou de confirmar, inclusive, Musa, então também tem a ver com a tua fonte aí. Obrigado. Exato, imagina, vamos lá. E aí o meu ponto é, mais uma vez, é a política em ação. E eu fico muito feliz que talvez a palavra que você consiga expressar o que você estava falando é que essa PEC deveria ser natimorta, nasceu morta. Só que o problema é que ela não nasceu morta porque ela é ruim, de fato. Ela poderia avançar se não houvesse uma pressão de fora da sociedade. A pressão foi muito grande.
E é a única forma que eu vejo dos políticos, de alguma maneira, atuarem com determinada ética. Afinal de contas, se essa pressão não ocorresse, Evandro, com certeza essa PEC andaria. E ela andaria debaixo dos nossos olhos e nós seríamos obrigados aqui a, mais uma vez, engolir mais uma ação de impunidade no país da impunidade por completo. Então eu vejo com muito bons olhos que isso caiu, mas, de novo, não vou atribuir esse mérito aos políticos, e sim atribuirmos a nós, da sociedade, que pressionamos as pessoas e que isso sirva, esses e outros casos, como foi, por exemplo, na época do Nicolas, lá com o Pix, taxar e tal, que isso gera pressão nos políticos. Como eu sempre falo, a mudança é de fora para dentro, não espere a mudança de dentro para fora, afinal de contas, os políticos, eles são um reflexo do que nós demandamos aqui dentro daqui fora na sociedade. Então, eu vejo como um movimento político e eu vejo que a gente precisa ficar sempre alerta. A qualidade dos políticos está aí para mostrar. Eles passariam essa PEC. Com pressão, nós conseguimos vencer. Exatamente. Isso é um recado muito importante ao que fica dessa história toda. Inclusive porque na Câmara dos Deputados ela foi aprovada com mais de 300 votos. Contrários foram 100 e pouco. Ou seja, foi uma, digamos, vitória acachapante daqueles que defendiam essa proposta. Se não fosse a movimentação nas redes sociais, que acabou culminando também depois com as manifestações nas ruas em todo o país, provavelmente essa situação teria avançado, embora o Senado já tinha olhado meio torto assim para esse projeto, principalmente para aquela parte da votação secreta. E quando o dispositivo foi retirado e depois foi retomado por meio de uma manobra, aí sim é que o negócio foi pro brejo. Fala, Bruno. Só um detalhe muito rápido. E a gente viu, você já mencionou, muitos parlamentares que mudaram de opinião. Veja, ninguém muda de A para Z, de Z para A, do dia para noite. Isso é pura pressão. Eles sabiam o que eles estavam apoiando. Fala, Felipe Monteiro. Não, esse é um ponto importante, Cine. Quando você pega, por exemplo, para você aprovar uma emenda constitucional, precisa de 3/5 da casa, votação em 2 turnos. Ou seja, todos os partidos políticos na Câmara dos Deputados aprovaram essa vergonha, de certa forma. Sim. Não é? E aí é por pressão... Isso não pode ser esquecido, né? E não é porque ela foi enterrada no Senado que é preciso esquecer aqueles que, de certa forma, votaram favoravelmente a ela ali na Câmara dos Deputados, porque isso demonstra a articulação que é feita, a maneira como eles pensam e aquilo que eles defendem. No fim das contas, é sobre isso. Exatamente, é uma vergonha, né? Essa decisão do Senado de arquivar na CCJ, né, revela a vergonha da Câmara dos Deputados, que ia aprovar essa PEC no calar da noite, né? É um absurdo, sob qualquer aspecto, a gente passar por isso. Aí eu discordo do Gani. O Gani colocou aqui, no ponto dele, que ele acha que a PEC tinha pontos que seria válido. Não tinha nada, não tinha nada, absolutamente nada. Nada dava para aproveitar nessa PEC da vergonha. Dava nada, por exemplo, a possibilidade de você ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal se você tiver o foro de função, o foro privilegiado, e se o crime for relacionado ao seu cargo. Caso contrário, vai para a primeira instância, como sempre foi a regra. Houve a mudança da regra, e você sabe muito bem disso, no dia 8 de março, por uma conveniência, né? O Supremo mudou a jurisprudência, o que atingiu diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro e voltou atrás e retroagiu e acabou prejudicando o ex-presidente. Essa PEC da blindagem tem nada a ver com foro. Claro que tem, isso aí tá, essa mudança tanto é que uma das críticas reafirmando o foro privilegiado apenas se o deputado estiver no cargo e o crime for mantido e o crime tiver relação com o cargo. Isso é uma das coisas que tá lá. Gani, se fosse essa a preocupação da Câmara dos Deputados, tinha que fazer a PEC acabando com o foro privilegiado. E não fez isso, e não fez absolutamente nada disso. Ô, Pepe, eu comecei a minha fala dizendo o seguinte, o que contaminou esta PEC foi justamente, e aí a gente está junto, concordo absolutamente contigo, o que contaminou essa PEC foi justamente a autorização do Congresso Nacional para o Supremo investigar. Isso eu sou absolutamente contra. Isso é um passe livre para a impunidade. Agora, a reafirmação do artigo 53, dando o que é óbvio, né? Porque você tem que reafirmar a imunidade parlamentar por atos e por opiniões, o que está na Constituição. Aí você tem que fazer uma PEC para reafirmar a Constituição. Isso eu sou amplamente a favor.
Né? Acredito que você também seja a favor. Ao invés de ser a PEC da blindagem, ser a PEC da redundância, né? Não, mas tudo bem, Pelo amor de Deus, então a coisa está tão... No artigo 53 da Constituição Federal... A coisa está tão disfuncional que a gente tem que agora defender a redundância nesse país. Vai lá, Pepe, termina o seu argumento. Não, no artigo 53 da Constituição Federal tem uma unidade material dos deputados e senadores. Ou seja, ninguém pode ser condenado e processado por opinião, por discurso no seu cargo, né? Ou seja, então não tem por que ter PEC em relação a isso, né? E você acha que isso não ocorre, então, hoje, Pepe? Você acha que parlamentar não é perseguido por opinião? Não ocorre. Então pergunta para o Marcel Van Hatten se isso não ocorre. Não ocorre.